Olá pessoal, transbordando? Pessoas estão muito ansiosas na questão do tão aguardado filme número 3 do Homem-Aranha pelo universo cinematográfico da Marvel, certo? Se você não é um destes, da mesma forma pedimos a sua atenção porque aqui vamos relacionar a vida dupla do herói com o transtorno da bipolaridade. Pois uma das cenas divulgadas no trailer refere-se a um problema, sendo a dificuldade do herói lidar com uma dupla personalidade. O herói em si, adolescente, acaba sendo picado por uma aranha exposta à radiação e acaba tendo o seu DNA modificado, o que concede a ele alguns poderes. E com esses poderes ele aprende de uma forma traumática que se você pode ajudar alguém e não faz, coisas ruins acontecem. A frase icônica e famosa é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter Parker, o nascido herói a partir daquele momento, esconde-se através de um uniforme e máscara e sai na cidade realizando alguns feitos para ajudá-la com alguns de seus problemas sociais. A identidade do herói deve ser resguardada, pois a procura por vingança de bandidos não felizes com suas ações podem atingir seus familiares e amigos. Daí o problema instaurado na forma com a qual o personagem terá que lidar suas duas personas. Por isso, nesse vídeo, a relação com a bipolaridade. O transtorno bipolar é uma doença séria e precisa de seus devidos cuidados. E estamos apenas aproveitando uma grande repercussão para falarmos de uma doença que aflige muitos. Vamos lá? Bipolaridade. Distúrbio associado a alterações de humor que vão da depressão a episódios de obsessão ou euforia. Traz alterações no comportamento e leva a pessoa a alternar entre esses quadros. A causa exata do distúrbio bipolar não é conhecida, mas acredita-se que seja influenciada por uma combinação de fatores, como genética, ambiente, estrutura e química do cérebro. O tratamento costuma ser necessário por toda a vida e geralmente envolve uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Essas duas alterações têm suas características. Nos episódios maníacos de obsessão e euforia, incluem sintomas como dificuldade para dormir e perda de contato com a realidade. Já os episódios depressivos são caracterizados por falta de energia e motivação, além da perda de interesse nas atividades cotidianas. Os episódios de alteração de humor podem durar dias ou meses e também podem estar associados a pensamentos suicidas, infelizmente. Existem alguns sinais para ficarmos de olho neste transtorno, e entre eles estão mudanças de humor e fala rápida, a oscilação na disposição, altera significativamente o nível de energia das pessoas, demonstra muita disposição num dia e em outro desanimação para realizar qualquer atividade, e acaba se preocupando com ilusões. Acontecem alterações no apetite, mudanças no sono e distração fácil, diferenças na libido e a falta de um autocontrole, pois há comportamentos imprudentes como o consumo excessivo de álcool, drogas, jogos e gastos ou doação de muito dinheiro. Segundo a página do Dr. Drauzio Varella, transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. As crises podem variar de intensidade, leve, moderada e grave, frequência e duração. Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres, entre os 15 e os 25 anos, mas pode afetar também as crianças e pessoas mais velhas. De acordo com os manuais internacionais de classificação diagnóstica, o transtorno bipolar pode ser classificado nos seguintes tipos: transtorno bipolar tipo 1. O portador do distúrbio apresenta períodos de mania que duram no mínimo 7 dias e fases de humor deprimido que se estendem de 2 semanas a vários meses. Abre aspas. Nesse tipo, ocorre o quadro completo, com a presença de fases claramente depressivas e maníacas, debilitando e provocando importantes prejuízos na vida dos pacientes. Fecha aspas. Essa frase, essa afirmação é do psiquiatra Eduardo Aratangi. O quadro bipolar tipo 1 é o mais grave a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas. Transtorno bipolar tipo 2. Há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania, sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador.
Transtorno bipolar não especificado ou misto. Os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número nem no tempo de duração para classificar a doença em um dos dois tipos anteriores. Transtorno ciclotímico é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna sintomas de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidos como próprios de um temperamento instável ou irresponsável. Como falado aqui, ainda não foi determinada a causa efetiva do transtorno bipolar, mas já se sabe que fatores genéticos, alterações em certas áreas do cérebro e nos níveis de vários neurotransmissores estão envolvidos. Entre esses eventos, destacam-se episódios frequentes de depressão ou início precoce de crises, o puerpério, estresse prolongado, remédios inibidores do apetite, sejam eles anorexígenos e anfetaminas, e disfunções da tireoide, tanto como o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Além das informações expostas aqui nesse vídeo, o diagnóstico do transtorno bipolar é clínico, baseado no levantamento da história e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um amigo ou familiar. Em geral, ele leva mais de 10 anos para ser concluído, porque os sinais podem ser confundidos com outras doenças, como a esquizofrenia, a depressão maior, síndrome do pânico, distúrbios da ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. De acordo com o tipo, gravidade e evolução da doença, a prescrição de medicamentos neurolépticos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, ansiolíticos e estabilizadores de humor, especialmente o carbonato de lítio, tem se mostrado útil para reverter os quadros agudos de euforia e evitar a recorrência das crises. A psicoterapia é outro recurso importante no tratamento da bipolaridade, uma vez que oferece suporte para o paciente superar as dificuldades impostas pelas características da doença, ajuda a prevenir a recorrência das crises e especialmente, promove a adesão ao tratamento medicamentoso que, como ocorre na maioria das doenças crônicas, deve ser mantido por toda a vida. É necessário expor aqui também que muitas vezes a família inteira do paciente pode precisar do acompanhamento psicoterapêutico, porque o distúrbio pode afetar todos que convivem diretamente com o paciente e porque precisa ser orientado sobre como lidar no dia a dia com os portadores desse transtorno. Tá aí, pessoal, nesse vídeo trouxemos um resumo de informações referentes ao transtorno bipolar numa relação com a vida dupla de um super-herói, no caso, o Homem-Aranha. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei registrado, comenta o que achou e se quiser nos acompanhar com mais dicas e informações que possam gerar valor, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Conteúda-se!